31 minutos, 24 graus, não esfria não, e a sensação térmica sempre é maior pela umidade do ar. Nesta noite de quinta-feira, 15 de março, Magda Beatriz. É metade de março. Metade. É metade de março. Já estamos daqui a pouco na segunda quinzena de março e, consequentemente, quase no fim do primeiro trimestre desse ano. É verdade. Nossa, quase Páscoa. Quase Páscoa. Já andam botando ovos por aí, porque eu já vi diversos ovos espalhados por aí. Conforme nós tínhamos mostrado ontem para vocês, a chuva chegaria. Ela que já havia chegado ao sul do estado, chegaria também na região central e depois aí na região norte e nordeste e de todo o Rio Grande do Sul. E acabou chovendo aqui no final da tarde, tanto quanto nós tínhamos mostrado ontem a previsão. E ela continua nesta imagem que está aqui, ó. Vocês vejam a imagem geral do Brasil, compreendendo praticamente todos os países da América do Sul, e a instabilidade maior agora só sobre o Rio Grande do Sul. Sobre o Uruguai já está limpo, da Argentina. Vamos mostrar a imagem lá para ficar melhor. Vocês estão vendo aqui, ó, o sul do Rio Grande do Sul, a região sul, já está limpo. Aqui está a fronteira com o Uruguai totalmente limpo, aqui em Montevidéu. Do outro lado, Buenos Aires, limpo também o norte da Argentina. E há uma estabilidade com muitas nuvens e alguma chuva cruzando sobre Santiago do Chile, mas nesta direção aqui, ó, ao sul de Buenos Aires, mais ou menos à altura de Mar del Plata aqui, e não há nenhuma movimentação de frente polar que empurraria essa instabilidade. Pelo contrário, ela vai empurrar essa instabilidade que está sobre o norte, sobre Santa Catarina especificamente. Vamos lá agora aqui para vocês. Aqui está o Rio Grande do Sul. Vejam que há a instabilidade toda aqui da região central para o norte do estado, lá na divisa bem norte com a Argentina, a fronteira com a Argentina, em toda a divisa com Santa Catarina. Chove em Santa Catarina, chove muito no Paraná, em São Paulo, que não é a novidade, e aqui no Mato Grosso do Sul. Essa área aqui, a instabilidade está muito forte. Olhem só como está nesta situação toda, que vem desde lá da Bolívia, desce aqui, do Peru, perdão, sobre a Bolívia, Paraguai, e vem aqui no Mato Grosso do Sul. Aqui está esta região. Semana, então, de chuva, né? Exatamente. Não, São Paulo são semanas de chuva, né? Lamentavelmente, para quem vive lá e quem tem que viajar para lá, porque a qualquer hora o Congonhas fecha, abre, e aquela história toda. A previsão é uma sexta-feira que vai predominar o sol, com temperatura ao redor de 30 graus, aqui está, ó, mas volta a se estabilizar no sábado. Trovoadas no sábado. A temperatura baixa. Baixa que eu digo é menos de 30 graus, 26, 27 graus. Mas com essa sensação não adianta muito. É porque a umidade vai permanecer. Claro. No domingo, a temperatura também permanece ao redor de 24, 25 graus, pancadas e trovoadas. Portanto, fim de semana, mais um fim de semana com chuva aí, aqui no Rio Grande, principalmente em Porto Alegre. Depois, segunda-feira, tem trovoadas esparsas com sol, e o tempo limpo a partir de terça-feira. Aí vocês estão vendo, e a temperatura já começa a subir de novo. 28, 29, 29, 29, e aí chegamos no outono. Estamos aqui, terça-feira, dia 20, sol, quarta-feira, 21, sol, quinta-feira, 22, sol, sexta-feira, 23, sol, sábado, 24 de março, sol. Portanto, aqui está, com a temperatura. Lá no sábado da outra semana é que a temperatura voltará a chegar, voltará a 30 graus e talvez tenhamos lá já quase no último final de semana de... né? Porque o outro é metade, é 31 com o primeiro. Mas esse será que 1º de abril, né? Sim. Será domingo. Será domingo, né? Olha aqui, ó, falando em domingo, estava falando agora da previsão do tempo, mas algo muito, muito especial acontece domingo aqui em Porto Alegre, ali na PUC, que é mais um lançamento de moda da Pompeia, né? Carmen Ferrão vai fazer um grande encontro e desta vez reforçado ainda, ela que tem uma característica toda de lidar com seus funcionários, de fazê-los participar de tudo. Ela traz todos os funcionários. 1.600 São funcionários? Mais de 1.800 funcionários. Mais de 1.800 funcionários. Carmen Ferrão, ontem, inclusive, eu tive o prazer de apresentar a cerimônia de entrega do Prêmio Mulher Diamante a algumas mulheres que representam muito
nesse estado, Célia Ribeiro, Eva Sofer, a Johnny, que é uma atleta, enfim, e a Carmen Ferrão recebeu também o prêmio de Mulher Diamante. Domingo, então, ela como faz... Empresária. Como empresária. De como sucesso. empresária de sucesso, realmente. E dentro da empresa da família, né? Uma mulher que revolucionou tudo. E domingo, ela faz, então, esse grande desfile profissionalmente, porque terminado o desfile, obrigada pela presença de vocês, e aí eles começam a trabalhar. Vamos trabalhar. Todos os funcionários começam a trabalhar. Como as ofertas são muito boas da Pompeia, pode imaginar que... A imprensa só convidada, está assim no convite logo após, muito obrigado, vocês podem ir para casa, que nós temos 1.800 funcionários para treinar. Eu acho que a Magda colocou uma coisa sensacional, que é a história de uma empresa familiar dar tão certo como essa, porque o Silvio me ajuda nisso. E comandado pela filha. Exatamente, exatamente. A coisa da família ainda, lamentavelmente, são eles. E o homem vai comandar e as mulheres ficam lá. E lá, com justa razão, eu conheço a Carmen há muitos anos. A gente conhece, acho que desde que ela começou a se envolver com o marketing. Pequenininha, mas eu conheço. Mas ela não chama de tio. Não, só para saber. Jovem. Não, mas eu me refiro assim, porque a empresa familiar sempre corre o risco de, em função dos interesses de irmãos, de primos, enfim, não funcionar bem. E eles conseguem fazer, profissionalizar e fazer... E há um outro grande viés na empresa familiar, que é a visão do aquário, né? É permanecer só olhando aquela realidade. E quando o caso da Pompeia, que transcende e vai nadar no oceano, o resultado é esse. Maravilhoso. 10h38. Ontem, na abertura do Câmara 2, eu fiz um posicionamento aqui, que tenho certeza, pelas manifestações que eu recebi, imensas, do desconforto, do desagrado, do problema que acontece com as estradas no Rio Grande do Sul e com a situação na Assembleia Legislativa, onde não há nada de ação e que a maioria dos deputados, existem exceções, é claro, né, que fica cuidando lá do seu condado, do seu curralzinho, como alguns gostam de chamar, né, e sem pensar no todo, ou seja, que o governo não tem como melhorar as estradas, e as estradas têm que ser duplicadas, as principais estradas no Rio Grande do Sul, e só há uma maneira de duplicar, é com a iniciativa privada. As estradas que já ganharam concessões, os concessionários querem duplicar, tem dinheiro para duplicar. Só que eles querem mais tempo, porque ninguém vai investir sem ter um tempo para receber o que investiu. Isso é uma iniciativa normal. E cobrei muito, porque os caminhoneiros estão morrendo. Aquele acidente de ontem, aqui em Vila Cristina, mais uma vez, um desvio para fugir de R$3 do pedágio, que o caminhoneiro nem paga, porque ele pode apresentar lá o esquema para quem faz o transporte, para quem ele está transportando. E aí morre o caminhoneiro, às vezes morre a mulher dele, porque está junto, às vezes os filhos, esse estava com a irmã. Então, vejam bem, manifestei aqui realmente o desagrado. E pude constatar que há um sentimento quase que unânime dos gaúchos, pelo menos do que eu recebi aqui. E estava esperando que a Assembleia tome essa iniciativa. Pois hoje, está aqui na minha frente, o deputado Iradir Petroski, que é um caminhoneiro, já foi presidente da Câmara. Da Assembleia? Da Assembleia Legislativa. O deputado Iradir estava assistindo ao Câmara 2 e hoje, de manhã cedo, rapidamente, tomou a iniciativa de fazer com que comece a andar esta discussão na Assembleia Legislativa, para que tenhamos uma solução. Não adianta ficar discutindo se paga ou não pedágio, não é esse o problema. O problema são as vidas que estão sendo perdidas nas estradas do Rio Grande do Sul. Mais cada dia do que morre no Iraque, por exemplo. Isso com bomba, com caminhão explodindo lá, com dinamite. Então, eu recebi esse material, fiquei realmente contente e espero que essa discussão toda,
que deve ser realizada na Assembleia Legislativa. Lá é a Casa do Povo, lá estão os nossos representantes. E que eles cuidem não do seu caminho, mas cuidem do caminho de todos nós. É isso que nós estamos esperando. Então, tenho certeza que o deputado Iradir Piotrowski, que tem condição mais que ninguém, porque ele é um caminhoneiro e sabe que nós temos que salvar as vidas dos caminhoneiros e não ficar discutindo se vai pagar mais R$3 ou menos R$3. Não é esse o problema. Qualquer vida vale muito mais do que isso. Obrigado. Eu agradeço aqui, não para mim, eu agradeço em nome do Rio Grande ao deputado Iradir Piotrowski, que vai conduzir, e tenho certeza que nós vamos poder ter a satisfação de dizer aqui, não, os deputados analisaram, discutiram e tomaram uma posição para que possa ser resolvido definitivamente esta situação no Rio Grande, que não tem. Se vai esperar o governo fazer, ele não consegue nem tapar buraco, que dirá fazer duplicação de estradas. Magda Beatriz. Pois falando em Estado, a Receita Estadual foi uma das nossas manchetes, saltou mais de 115 milhões de reais em apenas 2 meses, superando assim em 98% a sua expectativa de autuações fiscais. Dados contabilizados pela Secretaria da Fazenda, foram 10 mil autos de infração em 460 municípios gaúchos, totalizando esse valor de 115 milhões. Uma base na média histórica dos últimos 5 anos para esse período, acrescida de uma estimativa de 15% de produtividade, o valor esperado de autuações deveria aproximar-se de 58 milhões. Olha a diferença do valor total de autuações. 2,2 milhões foi relativo ao IPVA, correspondendo aproximadamente a 2 mil autos de infração. E os carros circulando por aí. Exatamente. Então, quer dizer, o dinheiro do Rio Grande existe, anda tá por aí. É só... E as pessoas reclamam que não faz. É só ir cobrar, é isso cobrar. Pague o seu Hoje eu IPVA. passei por mais de uma barreira, tá? O que acontece? Ali, pimba, tem um carro aqui, tem um carro ali, aí fica assim, eu fui, por acaso me pegaram. Pô, e por acaso eu não tinha pago. Não tem nada por acaso. Os aparelhinhos que estão ligados diretos ao Detran e à Secretaria da Fazenda. Lá aparece quem está em dia e quem não está em dia. Né? Então não tem conversa. E aí tem mais gente sendo pega. Tem gente que, em vez de transportar a sua mercadoria, que não tem nota fiscal, em caminhonetes, começou agora a transportar em automóvel, né? Automóvel mesmo, normal. Achando que ninguém... Sabe, vão pegar e abre o porta-mala e vai ver. Nós temos que fazer todos os lugares da cidade. Porque isso é importante, é dinheiro. E com esse dinheiro, nós vamos ter escolas, nós vamos ter saúde e poderíamos ter estradas. Mas antes nós temos que ter escola e saúde. Claro, enquanto esse processo todo de informatização não é concluído, enfim, é o que todo mundo espera, que a cobrança seja feita dessa forma, segue... A governadora Ieda Cruzes vai dar ainda corpo maior ao programa A Nota é Minha, que faz o cidadão, faz o cidadão pensar, cobrar, enfim, a emissão das notas. Exatamente. A Nota é Minha, eu acho que amanhã, né? Amanhã é o primeiro sorteio lá no Pão dos Pobres. Aliás, uma coisa importantíssima, tá? Porque ela não desativou isso aí. Não. Foi algo pelo criado, contrário, né, dentro do governo Rigoto. E que tem que ser continuado. Aquela história, as coisas boas têm que continuar. Se tem coisa melhor para fazer, vamos. Mas se não tem, vamos fazer aquelas porque aquelas são boas, estavam... E ela deixou muito claro que ela vai dar maior força ainda. Eu falei com o deputado Alberto Oliveira, que está muito contente. Ele sempre, o deputado Alberto Oliveira sempre esteve à frente como secretário da Casa Civil, chefe da Casa Civil. E então isso para ele foi uma meta que ele foi e contribuiu muito. E vai continuar contribuindo. Ele quer que se torne... A nota. Programa do Estado. Exatamente, é uma proposta que eu acho que deve ser aprovada. E a nossa primeira-dama, Cláudia Rigoto, recebeu também ontem o Mulher Diamante pelo programa Te Liga, Gravidez Tem Hora, que através dessa iniciativa se transformou em lei. É uma lei. Quer comentar, não, por favor. O que eu ia comentar é que essa questão do paguei quero nota, ou coisa parecida, está sendo exportada para São Paulo, capital e estado. Quer dizer, o Rio Grande do Sul está fazendo escola. E nós vamos desativar? De jeito nenhum. 22 horas 46 minutos. Coisas boas nós gostamos. Por exemplo, continua a promoção, porque essa é uma promoção que fico tão contente que nós iniciamos de parceria com a Surtel,
E tinha a previsão de um mês, a procura foi tão grande, passamos o segundo mês, depois paramos um pouquinho e voltamos de novo, que é possibilitar as pessoas que voltem a ter a sua acuidade auditiva perfeita. Isso é muito fácil. Esse aparelhinho mágico que a Surtel importa, que colocado aqui no conduto auditivo, e a Surtel adapta de acordo, molda de acordo com o seu conduto auditivo, lhe restitui para ouvir tudo de novo, para conversar com seus familiares, com seus amigos, ver televisão tem que aumentar lá em cima, nem rádio, nada, ouvir a vida de novo. E a vida sem audição, como qualquer outro sentido, fica sempre prejudicada. Portanto, a promoção continua. De novo hoje, para as 20 primeiras ligações, para esse telefone 33 14 44 33, repito devagar, quem for do interior, põe 51 na frente. 33 14 44 33. Os 20 primeiros ganharão um exame completo. Tudo será ali indicado, como está a sua acuidade auditiva, como você poderá receber de volta, que ela está ali disponível, é claro. Ligue agora, 33 14 44 33. 33 14 44 33. Você liga, tem o registro tranquilamente no computador e amanhã o pessoal da Surtel vai ligar, vai fazer um convite para que vá, no dia que for melhor, na hora que for melhor, nos super laboratórios e tudo de graça, um presente do Câmara 2 e da Tu estavas Surtel. falando da tua satisfação, né, dessa promoção que começou e deram continuidade. E a Surtel, né, Clóvis, que atende uma média de 100 pacientes indicados pelos médicos, enfim. Sim, e que se predispõe a 20 pessoas por Teve dia que aumentar a atender. a sua, Exatamente, isso é muito bacana. Área de atendimento. Hoje são 2 locais, justamente para que possa e não tenha aquela história, não, só vai quando tiver vaga. Não. A senhora recebe a ligação amanhã e vai marcar o dia que a senhora quiser. Quer no sábado de manhã, vai marcar o pessoal do interior, vem aqui, não tem problema nenhum, vai marcar. Por isso mesmo, não é assim, não é para amanhã, não. Vai marcar na semana que vem, marca. Qual é o dia melhor? Na quinta-feira, às 14 horas? Às 14 horas estará lá. Daniela Salé, notícias do dia. Vamos às notícias, pois a governadora Ieda Cruzes vai sim intermediar o debate entre supermercados e produtores de carne aqui do Rio Grande do Sul. Ela confirmou agora no início da noite que vai se reunir no próximo dia 20, às 2 horas da tarde, lá na Secretaria Estadual da Agricultura, para uma conversa, um debate, enfim, com representantes da AGAS, Associação Gaúcha dos Supermercados, e da Farsul. Qual é o ponto principal da discussão? A liberação ou não da compra de carne com osso de outros estados. Os negócios estão proibidos através de uma portaria da Secretaria da Agricultura e ela, então, no início da noite, participou daquele happy hour tradicional da AGAS, confirmando isso e dizendo o seguinte, que o Executivo se coloca como articulador de uma solução para o impasse. Os empresários do setor, a AGAS, enfim, afirmam o seguinte, que o Rio Grande do Sul tem carne de 10% a 15% mais cara do que em outros estados e a liberação da carne, da compra da carne, poderia significar, inclusive, a redução do preço, claro, condicionando isso a uma garantia de qualidade e de procedência do produto. A AGAS também tem preocupação em garantir disponibilidade de carne aos consumidores. Por sua vez, os produtores temem as consequências para a pecuária gaúcha se a compra for liberada. E um abaixo-assinado, ele foi liderado pelo deputado Cassiá Carpes e assinado por parlamentares, pede que seja mantida a proibição da compra da carne de outros estados. Perfeito. 22 horas 50 minutos. Hoje, Mega Mix. Com Mega Mix facilita tudo para a área gastronômica. E você que está cada vez mais envolvido com isso, já sabe que tem facilidades. E não tem que ligar em eletricidade, nada disso. Onde estiver para fazer, está fazendo lá um churrasco, uma churrasqueira, lá no seu pátio, tranquilo, no seu sítio, na sua fazenda. Ah, cadê a tomada? Não tem tomada nenhuma. Como é que é, Tairone? Isso mesmo, Clóvis. Boa noite a todos. Gente, exatamente assim.